Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de novembro de 2025 e eu quero trazer para você a primeira leitura da liturgia de hoje, que é tirada lá do segundo livro de Macabeus, e nos diz assim: Havia um certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fossem carnes de sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgavam seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento, para não comer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente, vou mostrar-me indigno da minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas as suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sob golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas o suporto com a alma alegre, porque é a ele que temo. Dessa maneira, passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor. Meus irmãos, pessoalmente eu gosto muito. O livro de Segundo Macabeus, ele traz para mim, pessoalmente, dois exemplos muito fortes, que é o de Eleazar e também da mãe dos 7 filhos, que a gente vê logo em seguida nesse livro de Macabeus. E Eleazar era um homem de 90 anos já. E, segundo a tradição, era judeu e judeu ferrenho, de seguir realmente, de viver aquilo que estava nas leis. E ele, então, era dito para ele comer carne considerada impura. E queriam obrigar que ele fizesse isso. Mas Eleazar se recusou. Até abriram a boca dele e tentaram fazer com que ele comesse à força, mas ele cuspiu fora. E aí, alguns que se diziam amigos dele disse: olha, vamos trazer as carnes que você mesmo preparou e que são puras, não são impuras, e aí você finge que são essas aqui que o rei mandou comer, e aí vai ficar tudo bem, você vai ser poupado da vida. Mas era em cima do fingimento. E Eleazar, ele se nega, ele fala, mesmo sendo chamados amigos, ele fala: não, não é sobre isso. E a minha fidelidade não é para com vocês. E ainda que eu fizesse isso, eu estaria ensinando aos jovens não um testemunho verdadeiro, mas eu estaria ensinando eles a fazerem as coisas que desonrariam, e me desonraria agora no meu tempo de velhice, já aos 90 anos. E Eleazar não faz isso. E as palavras de Eleazar, elas tocam o profundo de nossa alma,
a viver esse testemunho. Diz-se exatamente que fez um memorial por sua coragem e virtude, que o exemplo dele seria de coragem e um memorial de virtude para as próximas gerações dele, mas muito tempo depois se passou, muito tempo mesmo, mais de 2000 anos, porque mais de 2000 anos tem da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está falando aqui de 2 Macabeus, que é do Antigo Testamento, então bem mais tempo ainda, e até hoje é um testemunho que vem falar ao nosso coração, que vem de encontro à nossa realidade. E parecia uma pequena coisa. Eleazar, ele ia comer o que era considerado puro, que não era a carne impura, uma carne que ele mesmo tinha preparado, mas ele ia fazer isso em cima do fingimento, dizendo que tinha cumprido a ordem do rei com base numa mentira. E Eleazar fala, não, meus últimos dias de vida, meu tempo, ele não vai ser desonrado por isso. Eu passei uma vida inteira seguindo ao Senhor, e é muito lindo quando ele diz, segundo o qual é preciso dar, falando sobre o testemunho que ele deixaria, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Aqui, santas e veneráveis leis, porque ele era um judeu, né, de tradição realmente, que seguia aquilo que estava escrito, mas aí ele coloca lá, quando ele vai dar o seu último suspiro, ele mesmo caminha para o precipício, e aí aqueles que se diziam amigos ficam com raiva dele, porque ele não levou em consideração a eles, mas ao contrário, ele deu a sua vida, ele caminhou para o equipamento de tortura exatamente, para poder manter-se digno diante do Senhor. E aí ele diz exatamente que é o mesmo Deus que, vivo ou morto, ainda que ele fizesse isso, vivo ou morto, e ele se livrasse dos homens, ele passaria pelo julgamento de Deus, estando vivo ou morto. Então é por isso que os nossos dias têm que ser consumidos. É dessa forma que a gente precisa viver e tomar as nossas atitudes diariamente. E hoje em dia, meu irmão, não, porque qualquer coisa que a gente fala, porque vai ofender, porque isso, não nos deve, não pode jamais faltar a caridade. Mas aquilo que é errado permanece sendo errado. A gente se acolhe, não acolhe o pecador, a gente se acolhe. Porque pecadores somos todos nós, santo é Jesus Cristo que nos acolheu primeiro. Mas a gente permanece denunciando aquilo que está errado. E se está errado, está errado. E se vai contra a lei de Deus, vai contra a lei de Deus, e não compete a mim, que sou cristã, que sou batizada, que sou filha de Deus. Não deve ser feito. Todos nós temos um chamado à santidade. E aí, às vezes, você passa uma vida inteira e no final, para poder poupar essa vida humana, esse corpo, para poder poupar um grupo de amigos, né? Que aqui, esses amigos de Eleazar iam dizer que estava tentando livrar ele da morte ali, do castigo, mas na verdade, o grande prêmio, a grande recompensa, Eleazar perderia, né, por se seguisse o conselho desses amigos. O Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas os suporto com a alma alegre, porque é a Ele que temo, porque é o Senhor Deus que eu temo. Vou perder amizades? Vou. Vou ser excluído, bloqueado da página do Instagram de algumas pessoas que eram meus amigos? Vou. Mas aquele a quem eu temo, eu vou lutar até o fim para permanecer fiel. E não é lutar uma parte da vida e no momento deixar quieto. E não é lutar nas grandes coisas e se for pequenininha eu passar batido. É lutar sempre. É permanecer com Ele sempre. É ser dele sempre. Vou deixar 2 canções aqui para a gente poder meditar nesse dia. Uma é do CD Coração Divino, que diz o que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo que Ele fez em meu favor. E a outra é Saudades do Céu, do grupo Metanoia. Então que a gente possa saber que o céu é breve e a eternidade ela não acaba. E que falta muito pouco tempo para todos nós, né? A gente não sabe quando será a nossa partida, quando será a nossa passagem. A gente não sabe se a gente irá primeiro encontro do Senhor, se Ele virá e ainda estaremos por aqui, na sua segunda e definitiva vinda gloriosa.
Mas o que a gente sabe é que os nossos dias sobre essa terra já é para desde já ir experimentando o céu nas pequenas coisas, em uma entrega incondicional aos planos do Senhor. E que a gente não tem realmente como retribuir ao Senhor por tudo que Ele fez em nosso favor. Mas que nós vamos passar os nossos dias lutando, seja na tenra idade, seja na nossa juventude, seja já na velhice, mas todo dia eu vou cantar as maravilhas que o Senhor fez em meu favor. E assim como Eleazar, que a gente possa seguir fiel, que a gente venha, se preciso for, perder a vida, perder um grupo de amigos, perder alguns seguidores da rede social, mas tudo isso vai valer a pena, porque a grande recompensa é viver com Ele, por Ele e para Ele. Que Deus te abençoe.